Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais uma aula e na aula de hoje é o nosso porta-papel higiênico do nosso jogo de banheiro Apollo. A minha peça ficou medindo 41 centímetros de comprimento e 20 centímetros de largura. Usei também o fio Apollo da Círculo Fio 6, cor 3182, e você pode usar a cor de sua preferência. Para confeccionar esse porta-papel higiênico, eu usei apenas 130 gramas. Usei também a agulha de crochê 3,5 mm, essa daqui da Círculo de 2 pontas, que eu sempre uso. Vamos precisar também de uma tesourinha para os arremates, cola pano da Círculo para os arremates finais. Vamos precisar também de uma argola, você pode usar de acrílico, a qual você tem disponível. Eu só tenho essa daqui de madeira hoje disponível e ela é de 4 centímetros, tá? E vamos precisar também de uma agulha de tapeceiro para os arremates finais. Lembrando que todos esses materiais vocês encontram com segurança e com facilidade lá no site do Armarinho São José, que é parceiro aqui do canal. Bom, e o meu porta-papel higiênico eu fiz aqui, olha, para colocar 2 rolos de papel. Mas eu dou as dicas aí também, caso você queira fazer uma peça maior para 3 rolos. Inclusive, olha, eu já tenho pronta aqui uma bem maior para 3 rolos também. Mas no decorrer da videoaula eu passo certinho para vocês a quantidade de carreiras que eu fiz para 3 rolos, ok? Então, vamos iniciar a nossa aulinha de hoje? Bom, pessoal, vamos iniciar aqui nosso trabalho dando a nossa laçadinha inicial. E para o porta-papel higiênico, eu vou trabalhar aqui um cordão de 18 correntinhas, tá? 1, 2, 3, 17, 18 correntinhas trabalhadas, tá? Aqui é o início do nosso porta-papel. Se você quiser a sua peça um pouco mais larga, você acrescenta 6 correntinhas. É sempre de 6 em 6. Você vai ter a sua peça mais larga e um bloquinho a mais aqui no seu trabalho. Quer mais estreito? Tira 6 correntinhas, ok? Bom, acrescentou ou não, segue o passo a passo normalmente. Nós vamos laçar o fio aqui agora e vamos contar 3 correntinhas já trabalhadas, não conta a laçadinha da agulha, e vamos fazer um ponto alto lá na 4ª correntinha. 1, 2, 3, eu venho aqui na 4ª, olha, lacei o fio, pego só nessa alcinha de cima, um pontinho alto. Então, eu já tenho aqui um total de 2 pontos com as 3 correntinhas que eu deixei para trás, faz a vez do primeiro e aqui o segundo. Na próxima correntinha, só na alcinha de cima, o meu 3º ponto alto. E na próxima, só na alcinha de cima, o meu 4º ponto alto. Já fiz aqui o meu primeiro bloquinho de 4 pontos. Faço 2 correntes, pulo 2 correntinhas de base, venho na próxima, inicio mais um bloquinho de 4 pontos altos, sendo um ponto sobre cada argolinha. Finalizando aqui, 4 pontos altos, o meu segundo bloquinho, então. Um ponto em cada argolinha. 2 correntes de intervalo, pulo 2 correntinhas de base novamente, 1, 2. Me restaram 4 correntinhas, olha. 1, 2, eu venho e termino meu último bloquinho de 4 pontos. Um ponto alto sobre cada argolinha. Se você acrescentou 6 correntes, você vai ter um bloquinho a mais. Se diminuiu, vai ter um bloquinho a menos. Portanto, aqui meu último ponto e meu último bloquinho de 4 pontos altos. Eu fico aqui no meu porta-papel higiênico com 3 bloquinhos, tá? Feito isso, vamos seguir aquela repetição de todo o nosso jogo de banheiro. Próxima carreira, eu subo 5 correntes. 1, 2, 3, altura de um ponto alto e mais 2 para fazer a vez de intervalo. 5 correntes. Viro o trabalho e já faço um pontinho alto lá no último ponto do bloquinho anterior. Ficamos assim. Agora, eu faço um bloquinho cheio, ou seja, eu preencho o espaço de 2 correntes com 2 pontos altos. E ponto alto sobre ponto alto aqui, olha, já no primeiro ponto do bloquinho anterior. Então, eu fiz aqui um bloquinho cheio. Vamos seguir assim, bloquinho vazio, bloquinho cheio, agora é bloquinho vazio, 2 correntes, pulo 2 pontos e ponto sobre ponto. Ficando com um bloquinho vazio. Agora, é um bloquinho cheio, eu sempre preencho espaço com 2 pontos altos. E ponto alto sobre ponto alto. Para finalizar a nossa carreira, é um bloquinho vazio, 2 correntes e um ponto alto lá no pezinho da 3ª correntinha. Ficando com um bloquinho vazio, tá? Se a gente inicia com bloquinho vazio, devemos finalizar com bloquinho vazio também. Se inicia com bloquinho cheio, devemos finalizar com um bloquinho cheio. Próxima carreira, já vamos repetir a nossa primeira carreira, olha, bloquinho cheio agora.
Eu vou subir apenas 2 correntes, que faz a vez de um ponto, para que meu trabalho siga bem retinho. Viro o trabalho, preencho o espaço com 2 pontos, já tenho um total de 3, e ponto alto sobre ponto alto aqui no primeiro ponto do bloquinho anterior. Já tenho um bloquinho cheio, meu primeiro bloquinho desta carreira. Agora, é vazio, 2 correntes, pulo 2 pontos e ponto sobre ponto. No espaço, sempre 2 pontos altos. Sempre vamos preencher o espaço com 2 pontos, tá? E ponto sobre ponto. Vamos seguindo com esta repetição. Bloquinho cheio, agora vazio, 2 correntes. Pulo 2 pontos de base e ponto sobre ponto. Para finalizar aqui agora, que é um bloquinho cheio, nós vamos preencher aqui o espaço com 2 pontos. Já tenho um total de 3 pontos trabalhados. E o último ponto alto eu faço no pezinho da terceira correntinha, daquelas 5 que a gente sobe lá no início. 1, 2, 3. Deixando 2 para fazer a vez do intervalo. Sempre assim, tá? Então, finalizei com bloquinho cheio, assim como eu iniciei com bloquinho cheio. Próxima carreira é bloquinho vazio, já repetindo essa segunda. Subo 5 correntes, 3, 4 e 5. Vira o trabalho e um pontinho alto lá no pezinho, olha, do último ponto do bloquinho anterior. Bloquinho vazio. Agora, é bloquinho cheio, preenche espaço, ponto sobre ponto. 2 correntes, ponto sobre ponto, bloquinho cheio e bloquinho vazio. Tá? Repetindo já a nossa segunda carreirinha. Aqui eu já fiz 1, 2, 3, 4 carreiras. Eu vou adiantar agora a minha peça e já volto mostrando para vocês por quantas carreirinhas eu trabalhei aqui para fazer a base do meu porta-papel higiênico. Bom, pessoal, aqui já estou finalizando a base do meu porta-papel, meu último bloquinho, ponto sobre ponto, 2 aqui no intervalo e um pontinho alto lá na terceira correntinha, tá? Bem aqui no pezinho. Eu fiz aqui um total de 19 carreiras. E é importante lembrar que a última carreira antes da diminuição deve ser assim, fechada. Bloquinho fechado no início, bloquinho fechado aqui no final, exatamente igual nós iniciamos. Eu fiz um total de 19 carreiras, então, contando aqui do cantinho, olha, 1, 2, 3, 4. A gente conta bloquinho fechado e bloquinho aberto também. 19 carreiras. Caso você queira o seu porta-papel higiênico maior, né, mais comprido, para suportar aí 3 rolos de papel, é só você acrescentar mais carreiras. Por exemplo, eu tenho essa base aqui, que é para 3 rolos de papel. Aqui eu trabalhei um total de 31 carreiras. Então, você já pode fazer o seu porta-papel maior a partir daqui, é só dar continuidade a mais carreiras. Eu fiz 19 para 2 rolos, 19 carreiras. Você quer maior, dê continuidade com essa mesma repetição e faça 31 carreiras. Assim, você vai ter uma peça maior que vai suportar 3 rolos de papel. Olha que bacana, fica bem grandinho. Já tem aqui a telinha também toda marcada, que suporta 3 rolos de papel. E esse aqui da videoaula será para 2 rolos, ok? Então, é bem fácil você acrescentar aí essa medida também. Lembrando que, se você acrescentar, vai ter modificações no bico de acabamento, porque você vai ficar com uma base maior, então, vai ter uma quantidade maior de pontos a serem trabalhadas. Mas é só você fazer a adaptação que bate certinho. Bom, aqui eu já vou fazer, então, a minha carreira de diminuição, que é apenas uma carreira. Então, eu subo 3 correntes, altura de um ponto alto, viro o trabalho, faço um ponto alto sobre o último ponto do bloquinho anterior, e sigo normal. Preencho o espaço com 2 pontos, então, eu já tenho aqui um bloquinho cheio, tá? Serão apenas uma carreira de diminuições. E aqui, ponto sobre ponto, um bloquinho cheio. 2 correntes, pulo 2 pontos de base, ponto sobre ponto, e aqui meu último bloquinho cheio. Preencho o espaço com 2 pontos, e ponto sobre ponto aqui. Para finalizar, sem correntinha de intervalo, eu já laço o fio e venho aqui, ó, no pezinho da segunda correntinha que a gente subiu lá no início da carreira anterior e faço um pontinho alto. Assim, eu fico com esse pontinho alto de travessado aqui, sem correntinha, assim como iniciamos apenas com 3 correntes, tá? Fazendo a vez de um pontinho alto. Fiz apenas uma carreirinha de diminuições, eu já vou cortar aqui o fio, deixo uma pequena sobrinha para fazer o arremate. Dou um nozinho passando aqui por dentro da laçadinha. E vou vir agora na parte de baixo e fazer o mesmo procedimento, tá?
Vou prender aqui meu fio bem no pezinho da terceira correntinha aqui, pra seguir bem retinho. E vou fazer uma carreirinha de diminuições aqui também. Dou um nozinho. Entro aqui no mesmo pontinho onde eu prendi e já subo 3 correntes, o mesmo procedimento que acabamos de fazer lá na parte de baixo. Altura de um ponto alto. Laço, venho aqui no último ponto do bloquinho, um ponto alto, preencho o espaço com 2 pontos. E ponto sobre ponto. Já fiz aqui um bloquinho. 2 correntes, pulo 2 pontos de base e ponto sobre ponto. Preencho agora meu último espacinho aqui com 2 pontos. E ponto sobre ponto. Só me resta fazer aquele pontinho alto agora, bem aqui no pezinho do ponto. Sem correntinha, eu laço o fio, venho bem em cima do ponto alto e faço um pontinho alto. Então, assim, eu fiz uma carreira de diminuição aqui também. E ficou assim a base do nosso porta-papel. Bom, agora nós vamos circular o nosso trabalho com pontos altos. Esse fiozinho aqui eu já deixo para ir trabalhando sobre ele, já vou fazendo o arremate, tá? Fiz esse ponto alto, eu já subo 3 correntes, altura de um pontinho alto. Por trás desse ponto alto aqui, que é a única carreira que eu tenho de diminuições, eu faço 4 pontos aqui por trás dele. 1, 2, 3 e 4. Nos 4 cantos aqui da minha peça, tá? Que é aqui, eu tenho também esse cantinho e mais 2 aqui na parte de baixo. Serão trabalhados assim, 4 pontos. Agora, a gente segue normal com aquela regrinha, fazendo um pontinho alto na divisão da carreira, bem na divisão mesmo, tá? Em ciminha do ponto alto. Um ponto alto. Por trás do ponto aqui da próxima carreira, um ponto alto. Na divisão da carreira, um ponto alto. Olha, eu já vim trabalhando por cima desse fio, arrematando ele, e depois eu só corto e dou um pinguinho de cola. Próxima carreira por trás do ponto, um ponto alto, e na divisão da carreira, um ponto alto. Sigo assim por toda essa parte reta da minha peça, e chegando aqui nessa carreira de diminuições, eu trabalho 4 pontos também. Bom, pessoal, aqui estou quase chegando aqui no cantinho, olha, um ponto alto por trás do ponto da carreira, um ponto alto na divisão da carreira. Tenho mais uma carreirinha aqui por trás do ponto, um alto, e um pontinho alto na divisão da carreira. Cheguei na minha carreira de diminuições, então, por trás desse ponto, eu trabalho 4 pontos altos. Aqui o segundo, o terceiro e o quarto. Agora, eu sigo normal aqui nessa parte reta, trabalhando ponto sobre os bloquinhos da carreira anterior, que são 4 pontos. E quando eu chegar aqui no intervalo de 2 correntinhas, eu trabalho 2 pontos altos. Olha, intervalo de 2 correntes, 2 pontos sobre ele. Mais um bloquinho aqui de 4 pontos, eu trabalho ponto sobre ponto. E chegando aqui novamente na minha diminuição de carreira, olha, por trás desse pontinho, eu trabalho 4 pontos. Já é meu terceiro cantinho, tá? Só falta mais um lá no finalzinho, pra gente trabalhar 4 pontos aqui nesse cantinho. Aqui o terceiro e o quarto. E já fui arrematando também essa sobrinha aqui. Agora, eu sigo normal por toda a lateral reta, olha como que fica aqui, dá uma arredondada na nossa peça. Sigo na lateral reta, olha, divisão da carreira, um pontinho alto bem no pezinho do ponto. Por trás do ponto aqui da carreira, um ponto alto. Pego bem por trás do pontinho. Divisão da carreira, um ponto alto. E por trás do ponto aqui da próxima carreira, um ponto alto. Sigo assim por toda essa extensão aqui, reta do meu trabalho. Finalizando aqui mais uma carreira, meu último pontinho alto. Para finalizar, sempre lá no pezinho, olha, da terceira correntinha, aonde nós iniciamos a carreira. Um ponto baixíssimo. Lembrando que nesse último cantinho eu fiz 4 pontos também, tá? Nos 4 cantos. Bom, agora nós vamos dar início aos nossos bloquinhos de 5 pontos altos, porque a peça é mais delicada, o porta-papel higiênico é um pouco diferente das outras peças, onde a gente faz bloquinhos de 11 pontos, tá? Então, eu vou estar fazendo bloquinhos de 5 pontos altos agora, em volta de toda a nossa peça.
Eu vou subir aqui já 3 correntes, onde finalizamos, a altura do primeiro ponto alto. Laço o fio, eu volto no mesmo ponto para fazer um aumento, então, eu faço mais um ponto sobre o mesmo ponto de base. Já tenho 2 pontos altos. Laço, venho no próximo ponto, o meu terceiro ponto alto, no próximo ponto, o quarto, e no próximo, o quinto. Eu sempre vou fazer um aumento aqui nas curvas, 2 pontos altos juntos, porque na curvinha a gente precisa de mais pontos para não repuxar o nosso trabalho. Então, eu fiz aqui meu primeiro bloquinho, já com aumento, 2 pontos juntos sobre o primeiro. Faço 4 correntes de intervalo, 3 e 4. E pulo 3 pontos de base. 1, 2, 3. No próximo, eu inicio mais um bloquinho de 5 pontos. Porém, agora, olha, ponto sobre ponto. O segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Um ponto alto sobre cada ponto de base. O aumento vai ficar somente aqui nos cantinhos mesmo. Faço novamente 4 correntes de intervalo, pulo 3 pontos de base e inicio mais um bloquinho de 5 pontos. Chegando aqui no cantinho, novamente na curva, eu faço mais um aumento, ou seja, 2 pontos altos trabalhados juntos, porque nas curvas exige mais pontos. E chegando ali na curvinha, eu volto com vocês, tá? Bom, vim trabalhando aqui na minha parte reta, fiz mais 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos, todos, olha, com ponto sobre ponto, tá? Somente esse primeiro aqui que eu fiz um aumento. Então, eu tenho um total de 6 bloquinhos aqui já trabalhados. Cheguei aqui na próxima curva, vou fazer 4 correntes, pular 3 pontos de base, 1, 2, 3, e no próximo, olha, eu faço um aumento novamente. Eu trabalho 2 pontos altos sobre o mesmo ponto e sigo ponto sobre ponto, concluindo o meu bloquinho. Aqui o terceiro, no próximo, o quarto ponto de base e no próximo, o quinto. Então, eu trabalhei 2 pontos altos juntos aqui no início, tá? Fiz o aumento aqui dessa curva e sigo normal. 4 correntes, pulo 3 pontos de base, 1, 2, 3, e no próximo, mais um bloquinho, ponto sobre ponto. Concluindo aqui meu bloquinho ponto sobre ponto, eu faço 4 correntes, pulo 3 pontos de base, 1, 2, 3, e no próximo eu inicio mais um bloquinho e aqui eu já faço um aumento, olha, 2 pontos altos juntos sobre o mesmo ponto de base. E sigo concluindo o meu bloquinho. Aqui o terceiro, o quarto e o quinto. No caso, se o seu ponto for mais apertadinho que o meu, você pode trabalhar mais um bloquinho com 2 pontos altos juntos, tá? Isso vai depender aí da tensão do seu ponto. Edilene, mas não vai dar interferência na próxima carreira ou aqui no finalzinho? Na próxima carreira, não, mas aqui no finalzinho pode ser que vai sobrar mais pontos para você. Então, você trabalha mais grupinhos de 2 pontos altos juntos para dar certinho, tá bom? Mas seguindo conforme eu estou passando aqui para vocês, aqui no final vai dar certinho, não vai ter erro, porque eu já fiz todos os cálculos. Bom, agora eu sigo normal, 4 correntes, pulo 3 pontos de base, 1, 2, 3, e sigo com os meus bloquinhos ponto sobre ponto, 5 pontos altos. E chegando ali no cantinho, que é a nossa última curva, a gente faz nosso último bloquinho com adaptações, ou seja, com aumento, né? Trabalhando 2 pontos juntos. Aqui meu quinto ponto, ponto sobre ponto, bloquinho de 5 pontos. 4 correntes e sigo a mesma repetição. Bom, finalizando aqui mais uma carreira, já tenho 3 pontos, no próximo o quarto. E aqui no próximo, o quinto, meu último bloquinho. Lembrando que nessa última curva, eu também fiz 2 pontos altos juntos, olha. É a adaptação, tá? Para não repuxar a nossa peça. Fiz meu último bloquinho, 4 correntes. Vou pular 3 pontos de base que me resta e vou finalizar com ponto baixíssimo lá no pezinho da terceira correntinha, aonde iniciamos. Estamos assim nesta carreira. Bom, vamos iniciar a nossa próxima carreira. Finalizei aqui com ponto baixíssimo, eu caminho até o próximo ponto, com baixíssimo também, e já subo aqui 3 correntes, ou seja, eu vou iniciar o trabalho a partir do segundo ponto. No próximo ponto, um ponto alto, e no próximo, um ponto alto.
Nesta carreira, nossos bloquinhos ficam com 3 pontos altos cada um. Eu pulo o primeiro e deixo o último. Aqui na curva, eu faço 2 correntes de intervalo. Na parte reta, apenas uma, tá? Laço o fio, vem no cordão de 4 correntes e trabalho um leque aqui dentro. Ou seja, 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Faço 2 correntes de intervalo, pois eu ainda estou próximo à curva e o meu ponto é muito apertado. Venho no próximo bloquinho de 5 pontos, eu pulo o primeiro, trabalho ponto sobre ponto até ficar com 3 pontinhos e deixo o último. Aqui o terceiro. Pulei o primeiro e deixei o último. Agora, apenas uma corrente de intervalo, porque estamos na parte mais reta, então, com uma correntinha é o suficiente. Venho no cordão de 4 correntes e repito o meu leque. 2 pontos, 2 correntes e mais 2 pontos. Faço uma corrente de intervalo, venho no bloquinho e repito o bloquinho de 3 pontos, pulando o primeiro, ponto sobre ponto e deixando o último. E seguimos assim, com essa mesma repetição por toda a volta da nossa peça. E lembrando sempre que aqui nos cantinhos, na parte arredondada, você deve fazer 2 correntes de intervalo para não repuxar o seu trabalho, ok? Pessoal, já dei a volta aqui em toda a minha peça com os meus leques e bloquinho de 3 pontos altos. Por toda essa curva, eu sempre fiz 2 correntes de intervalo, tá? Somente aqui na parte reta, eu fiz com uma correntinha, porque meu ponto é apertado, então, se eu fizer apenas uma aqui, o meu trabalho, ele quer emborcar, cria uma orelhinha aqui, tá bom? Feito aqui meu último leque, eu faço 2 correntes e vou finalizar aqui, ó, no pezinho da terceira correntinha, lá onde iniciamos a carreira. Agora, é a nossa última carreira aqui da nossa peça do porta-papel. Eu caminho até o próximo ponto com baixíssimo, e aqui eu vou subir 5 correntes. 1, 2, 3, altura de um ponto alto e mais 2 de intervalo, 5 correntes. Bom, agora aqui no nosso leque, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Já no primeiro ponto do nosso leque, eu trabalho um ponto alto. No próximo, o segundo. E aqui no intervalo do leque, eu vou manter o meu leque, 2 pontos altos, só que agora eu faço um pontinho picô, que é opcional, se você preferir, pode fazer apenas 2 correntinhas. O ponto picô, eu faço 3 correntes, volto nas 2 cordinhas do ponto alto e prendo com ponto baixo. Feito aqui meu ponto picô, eu volto no intervalo do leque e concluo os outros 2 pontos altos do leque, 1 e 2. Tenho mais 2 pontos aqui do meu leque, eu trabalho ponto sobre ponto. Então, o meu leque agora passa a ficar com 4 pontos altos de cada lado. E a nossa última carreira aqui da nossa peça, olha, ficamos dessa forma. Faço 2 correntes de intervalo, pois eu estou próximo à curva ainda. Venho no bloquinho de 3 pontos, eu pulo o primeiro, venho no próximo, um ponto alto. Então, agora ficamos apenas com um pontinho aqui, tá? Pulo o primeiro e deixo o último. Uma corrente, que já estou na parte reta, venho no meu leque e repito novamente o mesmo procedimento. Ponto sobre ponto. E no intervalo do leque, eu mantenho o meu leque, porém agora com ponto picô. 2 pontos altos. Faço as 3 correntes para formar o ponto picô. 1, 2 e 3. Volto nas 2 cordinhas do ponto e prendo com ponto baixo. Volto no intervalo do meu leque e concluo os outros 2 pontos. E ponto sobre ponto nos 2 restantes, tá? Nosso leque com 4 pontos de cada lado. Uma correntinha de intervalo, venho no bloquinho de 3 pontos, no ponto do meio, um ponto alto. Uma corrente e sigo o mesmo procedimento por toda a volta. E você só preste atenção na parte das curvas, onde eu estou trabalhando 2 correntes de intervalo, ok? Bom, pessoal, aqui eu estou finalizando a minha carreira, olha como que está a nossa peça. Fiz aqui meu último leque com 4 pontos de cada lado e o ponto picô. Faço 2 correntes de intervalo, aqui é a curva, olha, por toda essa curvinha eu faço 2 correntes, tá? E para finalizar, a gente vai na terceira correntinha também. Eu fiz 5 aqui no início, então, eu vou no pezinho da terceira, deixando 2 para fazer a vez do intervalo. 1, 2, 3, entro aqui na correntinha, ponto baixíssimo. Assim, fica certinho, 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes. E aqui, no caso, já podemos cortar o fio, fazer o arremate.
Vou deixar uma pequena sobrinha, porque agora nós vamos fazer a telinha na parte de trás da nossa peça. Passo por dentro aqui da laçadinha, dou um nozinho. Com o auxílio de uma agulha mais fininha, olha, eu venho trazendo esse fiozinho aqui pelas correntinhas, porque eu não tenho muito ponto para fazer o arremate. Então, eu venho na primeira correntinha, trago o fio para frente, na segunda, retorno com o fio lá para trás. Tenho aqui à frente um ponto alto, eu trago também aqui para frente e retorno no próximo com o fio lá para trás. E agora é só dividir esse fio, olha, em duas partes, lá na parte do avesso, dá aquele nozinho, né, que a gente sempre faz nos arremates. Olha, eu vou dividir aqui em duas partes. Dividir aqui, passo por dentro de um fiozinho. E dou uns 2 nozinhos bem de leve, o primeiro, para não repuxar. E o segundo eu já aperto um pouquinho mais. Além disso, eu ainda passo aqui por dentro dos fios um pouco dessa sobrinha. Vou estar cortando rente, essa pequena sobrinha aqui, e dou um pinguinho de cola, tá? Então, fica bem arrematadinho. Bom, ficamos assim. Agora, nós vamos iniciar a parte da telinha. A base do nosso trabalho está pronta. Aqui é o lado avesso e aqui o lado direito. Para mim iniciar a telinha, eu procuro deixar os pontos, olha, na direção certa, tá vendo? O ponto alto na direção certinha. Se eu começar desse lado, no meu porta-papel higiênico, os pontos vão ficar de ponta cabeça, tá vendo? Então, eu posiciono assim que os pontos estejam bem certinhos, viro aqui do lado avesso e vou iniciar a minha telinha agora, bem aqui no pezinho da minha peça. Bom, pessoal, vamos iniciar a nossa telinha. Então, eu vou prender o meu fio, ó, bem aqui no pezinho da parte de baixo. Eu procuro prender de uma maneira que fica retinho, aqui do início até, olha, do outro lado, tá? Então, eu vou vir aqui no cantinho, pego sempre por duas cordinhas aqui do ponto, pra seguir com o meu trabalho bem retinho, ó. Duas cordinhas. A direção aqui que você vai iniciar é a seu gosto. Você pode iniciar um pouquinho mais pra baixo também, bem aqui no pezinho, um pouquinho mais pra cima. Dou um nozinho, bem apertadinho. Agora, eu venho aqui e entro no mesmo pontinho onde eu acabei de prender. Vocês repararam que para prender aqui, eu entrei com uma agulha mais fininha, tá? Pra não repuxar o meu trabalho. Entro no mesmo lugar, nas duas cordinhas. Faço aqui duas correntinhas. Apenas isso. Agora, eu venho um pouquinho mais à frente, eu venho com a própria agulha se medindo, que eu vou seguir retinho agora até chegar aqui na mesma direção do outro lado, tá? Então, eu não posso pegar muito lá em cima e nem muito aqui pra baixo, que vai ficar torto. Então, eu procuro pegar sempre na mesma direção e sempre pegando duas cordinhas aqui do meu trabalho, olha, uma e duas. Pra não repuxar, não ficar larguinho, ficar bem certinho. E faço um ponto baixo. Duas correntinhas novamente. Ajeito aqui meu trabalho, venho um pouquinho mais à frente, sempre retinho, olha, a primeira alcinha tá aqui, a segunda, e vou prender um pouquinho mais à frente agora, sempre pegando duas alcinhas. Deixo o fio lá pra cima, ajusto aqui, pego duas cordinhas do trabalho. Peguei as duas cordinhas, eu busco aqui o meu fio, passo por dentro das cordinhas e faço um pontinho baixo. Então, eu já fiz duas alcinhas. Duas correntes novamente e sigo assim, até chegar aqui do outro lado, de uma maneira que esse cordão aqui, ó, de correntinha que eu estou fazendo, duas correntinhas, ponto baixo, duas correntinhas, ponto baixo, fica bem retinho até chegar aqui do outro lado, tá? Bom, pessoal, aqui eu vou fazer minha última alcinha, olha, duas correntinhas, venho um pouquinho mais à frente, pego também duas cordinhas sempre, pra não repuxar, porque senão estica se eu pegar uma só, olha. Fica feio, tá? Então, eu pego duas cordinhas, busco o fio, ponto baixo. Eu fiquei aqui com 8 alcinhas, então, fica bem certinho, tá vendo? Olha, eu iniciei aqui e finalizei aqui. Então, aqui vai ser o pezinho, né, da primeira telinha. Vou fazer uma quantidade de carreiras e depois eu divido ao meio. Então, eu fiz aqui um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 alcinhas. É o início da nossa telinha. Para dar seguimento, a gente sempre vai subir um total de 5 correntes. 1, 2, 3, altura de um ponto alto e mais 2 de intervalo. 5 correntes. Virou o trabalho e faz um pontinho alto em cima do pontinho baixo que acabamos de fazer na carreira anterior, olha. Um pontinho alto sobre o ponto baixo. 2 correntes de intervalo sempre e ponto alto sobre o ponto baixo.
finalizando aqui, ponto alto sobre cada ponto baixo, que trabalhamos na carreira anterior, 2 correntes e aqui meu último ponto alto, lá onde a gente prendeu o nosso fio, o último ponto, tá? Olha como que ficamos. Sempre com ponto alto, 2 correntes, ponto alto. Próxima carreira, sempre que for iniciar uma carreira, vamos subir 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5, pois 3 faz a vez de um ponto e 2 de intervalo. Vira o trabalho e sempre ponto alto sobre cada ponto da carreira anterior. Sempre, tá, gente? Sempre com 2 correntes e ponto sobre ponto. E sempre que for finalizar uma carreira, 2 correntes, o último ponto alto sempre sobre a terceira correntinha, onde faz a vez de um ponto. 1, 2, 3, vem bem no pezinho da terceira, um ponto alto. Toda finalização de carreira será assim, tá? Sempre na terceira correntinha, um pontinho alto. E toda vez que for iniciar a próxima carreira, vai subir 5 correntes. 2, 3, 4 e 5. Virou o trabalho e segue ponto alto sobre ponto alto com 2 correntes de intervalo. Bom, agora eu vou adiantar minhas carreiras e já volto mostrando para vocês quantas carreirinhas eu trabalhei aqui na minha telinha, tá? Bom, pessoal, já adiantei aqui a minha telinha. Eu fiz um total de 32 carreiras para estar dividindo, olha, 16 carreiras para cada rolo, ok? Se você quer que o seu rolo fique assim mais soltinho, então você acrescenta mais carreiras, é só seguir a mesma repetição. Então, eu fiz 32 carreiras e já dividi aqui, olha, até aqui eu tenho 16 carreiras trabalhadas na minha telinha, é onde eu vou colocar o meu primeiro rolo. E para isso, olha, eu faço desta forma aqui, para não repuxar, porque se eu deixar menos carreira, como meu ponto é mais justinho, ele repuxa aqui e fica assim levantado quando eu colocar lá penduradinho, tá? Eu não gosto que fique assim, eu gosto que fica bem retinho, aprumadinho. Então, eu fiz 16 carreiras, é aqui que eu vou estar prendendo, e mais 16 carreiras para o segundo rolo. Então, aqui eu vou cortar o meu fio. Vou deixar uma pequena sobrinha, porque eu vou fazer aqui, olha, o arremate com a própria agulha de tapeceiro, tá? Eu não vou vir fazer ponto baixo com a agulha de crochê. Então, fiz aqui a última carreira de número 32. Deixo uma sobrinha aqui pra me colocar na agulha. E passo, olha, por dentro da laçadinha e dou um pontinho baixo, olha. Meu último ponto aqui trabalhado da carreira, eu passo aqui por dentro da laçadinha e puxo o meu fio, dando um nozinho. E agora, eu coloco essa sobrinha na agulha de tapeceiro e costuro aqui, bem na mesma direção que a gente iniciou lá na parte de baixo, tá? Bom, a gente vem costurando aqui agora, olha, posiciona certinho, igual eu falei, na mesma direção que a gente colocou lá na parte de baixo, e vem trazendo essa costura até o outro lado, passando no ponto e nas argolinhas de intervalo, que são 2 argolinhas. Então, eu procuro colocar aqui onde eu tenho bastante ponto para me fazer esse trabalhado. Eu já entro aqui nesse último pontinho onde eu acabei de trabalhar e pego 2 alcinhas lá da base do meu trabalho, olha. Entro com a agulha. É uma costura normal, tá, gente? Venho passando aqui a agulha. Volto com a agulha agora pegando 2 fiozinhos também lá do trabalho e passo aqui, olha, na argolinha. Eu tenho 2 argolinhas aqui à frente. Então, eu passo na primeira argolinha, trago a agulha pra frente e volto na segunda argolinha. E pego 2 fiozinhos lá do meu trabalho na parte de trás também. Olha, aqui eu já posso pegar nessa parte que eu tenho ponto, tá? Por isso que é bom você colocar nessa direção onde tem bastante pontinho. Pego 2 cordinhas lá do trabalho e volto, indo e voltando. Na volta, eu pego 2 cordinhas e já venho agora no pontinho alto que eu tenho aqui à frente. Então, eu vou costurando a minha telinha lá no meu trabalho. Então, é bem prático, chega a ser mais rápido do que você arrematar com a própria agulha de crochê com pontinho baixo, tá? Pego 2 fiozinhos do trabalho, na argolinha aqui da frente. Tenho agora a minha segunda argolinha, pego no fio lá da peça e na segunda argolinha. Pontinho a pontinho a gente vai costurando, mas é rápido. Eu tô indo devagar porque eu tô explicando pra vocês. Agora, eu tenho um ponto alto, eu entro no ponto e 2 cordinhas lá do meu trabalho, olha. Certo? E seguimos assim até chegar aqui do outro lado. Então, fica bem firminho, imperceptível aqui
o nosso arremate. Chegando aqui no finalzinho, olha, nós temos aquelas 5 correntinhas, né? Que a gente inicia cada carreira. Eu venho nas 2 correntinhas, já fiz na primeira, aqui a segunda, olha. Pego 2 cordinhas lá da base. E venho na terceira correntinha e finalizo, ó. Porque a terceira correntinha é o pezinho do nosso ponto alto. Eu volto aqui na terceira correntinha mesmo e vou fazer o arremate. Voltei, eu passo aqui por dentro da laçadinha e dou tipo um nozinho. Feito isso, gente, olha, finalizou. Olha como que fica bem presinho, tá? Se você não tiver agulha de tapeceiro aí, não tem problema, você pode finalizar dando pontinho baixo com a própria agulha de crochê, tá? Já dei o nozinho aqui, agora eu só escondo um pouquinho desse excesso, olha, passando por dentro de alguns pontinhos aqui. E corto o excesso também, e dou um pinguinho de cola. Bom, pessoal, agora a gente vai encapar a nossa argolinha aqui. Você pode usar aquela de acrílico também, a qual você tiver disponível aí, tá? Vou dar aqui um nozinho bem apertado e vamos encapar com pontos baixos. Já deixa esse fiozinho para ir rematando, trabalhando sobre ele. Não tem uma quantidade de pontos, tá? É só você encapando a sua argolinha até ela ficar toda coberta com pontinho baixo. Busco o fio aqui. Faço meu primeiro pontinho baixo e faço uma correntinha para dar altura. É nessa correntinha que a gente vai finalizar quando der a volta toda aqui na argola. Nessa uma correntinha que eu acabei de fazer. E venho, olha, buscando o fio, passando aqui por debaixo da argolinha e fazendo um pontinho baixo. Vai buscando o fio, pontinho baixo. No começo fica assim mesmo, parece que vai ficar falhado, mas a ideia é que você vai puxando assim, ó, empurrando os seus pontinhos para ficar bem justinho e bem encapadinha a sua argola, tá? Só que eu já encapei toda a minha argolinha, olha, fica assim bem fechadinha, tá? Aqui, olha, aquele fiozinho que eu vim trabalhando sobre ele, é só cortar e dar um pinguinho de cola. E agora, pra finalizar, eu venho naquela uma correntinha, aquele primeiro pontinho baixo, eu subi uma correntinha, eu venho nessa uma correntinha e faço um ponto baixíssimo, busco o fio e passo por dentro da laçadinha. Bom, agora eu vou fazer aqui um cordão de 15 correntinhas, porém, esse aqui é o lado direito da minha argola, e aqui é o lado avesso. Minha peça está do lado avesso, olha, a telinha está aqui. Eu vou virar ela do lado direito e vou dar uma erguidinha assim pra mim estar prendendo aqui com pontos baixos, tá? Assim, quando eu virar o meu porta-papel higiênico de frente, a argola e a base da minha peça vai estar tudo no lado direito certinho, ó. Vou fazer aqui um cordão de 15 correntes, 1, 2, 3, 4, 13, 14 e 15. Olha só, repara, eu fiz 15 correntes, a argola está do lado direito e minha peça também. Aí, eu dou uma erguidinha aqui, pra mim estar prendendo com ponto baixo já nesse primeiro pontinho alto da telinha, no mesmo ponto, tá? Se você quiser que fica maior esse cordão, você faz mais correntinhas, aí vai do seu gosto. Então, eu venho aqui, nesse primeiro pontinho alto, pego no mesmo ponto, olha, e faço um pontinho baixo. Prendi aqui com ponto baixo, eu faço mais 15 correntes. 1, 2, 3, 4. Feito aqui as 15 correntes, eu volto lá na minha argola, eu pulo uns 2 pontinhos de base, 1, 2, da argola, venho no próximo e prendo com ponto baixo, olha. Busquei o fio, ponto baixo. Então, eu já prendi aqui em um pontinho alto. Eu vou sempre pular um ponto e prender no próximo. Eu fiz no primeiro, eu pulo o seguinte e prendo agora no terceiro. Então, eu faço 15 correntinhas novamente. 1, 2, 15. Feito as 15 correntes, eu vou lá na minha base, eu pulo o próximo ponto que eu tenho aqui à frente e venho no seguinte. Pego aqui, ó, 2 cordinhas em cima do ponto e prendo com ponto baixo. Prendi aqui com ponto baixo, eu sigo essa mesma repetição agora. Faço novamente 15 correntes. 1, 2, 3, 14 e 15. Volto lá na minha argolinha. Sempre eu vou procurar pular, ó, 2 pontos de base da argola. 1, 2. Venho no próximo, entro aqui no pontinho baixo e prendo com ponto baixo.
faço novamente 15 correntes, volto lá na base, eu pulo um ponto de base e prendo no próximo, tá? Sigo dessa forma até chegar no finalzinho. Bom, aqui eu estou finalizando meu último cordão de 15 correntinhas, olha, sempre eu prendi com ponto baixo, pulei 2 pontos, prendi com ponto baixo. Desce lá embaixo, prende com ponto baixo, volta, pula 2 pontos, prende com ponto baixo, ok? Fica assim. Esse aqui é meu último cordão, vou pular um ponto e aqui é meu último ponto alto aqui da base. Eu entro sobre o ponto, olha, 2 cordinhas do ponto, prendo com ponto baixo. E aqui também podemos cortar o fio e fazer o arremate, tá? Eu sempre dou um nozinho, olha. E divido esse fiozinho ao meio, mesmo arremate que a gente faz em nossas peças, ok? Bom, agora eu fiz aqui um cordão de 80 correntinhas e vou fazer aqui a divisão, né? Onde que eu vou usar o rolo. Eu separei 16 carreirinhas, então eu venho aqui, ó, na 16ª carreira. Conto 1, 2, entro aqui no terceiro. Daqui pra cá também, 1, 2, entro no terceiro. Deixo esses 3 aqui, ó, vago, tá? Pra me prender lá na frente, olha. Dessa forma aqui. E agora, pra mim fazer a divisão certinha aqui na base da frente, eu viro meu trabalho e calculo certinho aqui, olha, mais ou menos o meio do meu porta-papel, tá? Bom, aqui para fazer a divisão na parte da frente, eu vou calcular mais ou menos, ó, na 10ª carreira, que eu fiz um total de 19 carreiras e mais 2 de diminuições, total de 21. Então, na 10ª carreira, vai dar mais ou menos aqui a metade da minha peça. Caso você tenha feito sua peça maior, então você vê mais ou menos a quantidade certa que vai suportar um rolo de papel e faz a amarração. Lembrando que você pode fazer também essa divisão aqui com agulha de tapeceiro, assim como viemos finalizando aqui, ó, com agulha de tapeceiro. Então, você pode fazer essa divisão também com agulha de tapeceiro. Então, eu vou prender o meu mais ou menos aqui na metade, que é na 10ª carreira. Bom, pessoal, e assim, então, eu finalizo mais uma videoaula aqui com vocês. Eu coloquei aqui os rolos para vocês verem como que ficou. A divisão ficou ótima. E para quem fez com 3 rolos também, é só fazer a divisão certinha que fica perfeito, tá? Eu espero que vocês tenham gostado de me acompanhar mais essa videoaula. Se gostou, eu vou pedir para vocês deixar aquele joinha aí, que me ajuda bastante na divulgação e no crescimento do meu canal. E até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!